Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de hoje, aula de número 2, eu vou trabalhar a sociedade simples. Para abrir essa aula, eu já quero iniciar criticando. Quero apresentar uma crítica formulada pelo professor Gladstone Mamet. De acordo com esse brilhante doutrinador, a distinção entre a natureza simples e a natureza empresária da sociedade conhece uma vasta zona cinzenta, resultado do avanço econômico. Ambas dedicam-se a atividades negociais e buscam vantagens econômicas. Daí parecer-me que já se recomendaria unificar o direito negocial numa única disciplina, para a qual se poderia manter o nome de direito empresarial. Essa unificação privilegiaria o Estado, permitindo unidade de registro e, assim, de controle sobre as atividades, na mesma toada que beneficiaria os agentes econômicos, dando acesso a vantagens como a recuperação judicial e extrajudicial de seus negócios e o procedimento falimentar. A sociedade simples, conforme a aula de número 1, ela exerce uma atividade econômica, ela busca o lucro, mas ela não faz isso de forma empresarial. Portanto, a sociedade simples exerce uma atividade econômica não empresarial. E na sua essência, ela é sempre uma sociedade de pessoas, tendo como principal exemplo as sociedades uniprofissionais, a sociedade de médicos, de engenheiros, de contadores e de advogados. Agora, atenção aqui. A sociedade simples, ela é registrada no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tendo sócios uma responsabilidade ilimitada sobre as obrigações sociais. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que funciona o sistema da responsabilidade do sócio aqui na sociedade simples. E a sua denominação, ela ficaria assim, ó, Natasha e Companhia. Então aqui nós temos uma sociedade médica. Agora eu vou te apresentar uma outra sociedade médica. Só que essa foi constituída na forma de uma sociedade limitada. E quais são as principais diferenças aqui? Primeiro é o registro. Na sociedade limitada, na sociedade empresária, nós temos que o seu registro ele se dá na junta comercial, tendo sócios, nesse caso aqui, a responsabilidade limitada ao valor do seu investimento. Portanto, se a pessoa jurídica falir, a única coisa que ele vai perder são as suas cotas. Na aula sobre a sociedade limitada, que é uma das principais aqui do direito societário, eu vou trabalhar melhor a questão do nome empresarial. Por enquanto, esse aqui é um exemplo de nome empresarial da sociedade limitada. O médico, o engenheiro, ele pode optar entre a sociedade simples e a sociedade empresária. No tocante à questão da responsabilidade do sócio, a sociedade empresária aqui, ela possui uma vantagem maior, desde que ela seja feita na forma de sociedade limitada.
Mas como é que fica a questão do advogado? O advogado, uma sociedade entre advogados, ela é sempre uma sociedade simples. Por maior que ela seja, por mais que ela tenha filiais, por mais que ela tenha escritórios em todas as capitais do país, é sempre uma sociedade simples, porque o estatuto da OAB ele vai vedar o exercício da advocacia na forma mercantil. Então, enquanto houver essa proibição, uma sociedade de advogados ela não pode se formar na forma de sociedade limitada. É sempre sociedade simples. A previsão legal da sociedade simples ela está no artigo 997 do Código Civil até o 1038. Na aula de hoje a gente não vai abordar todos, até porque vou repetir alguns quando a gente estiver falando sobre a sociedade limitada. Então, alguns desses dispositivos eu vou trabalhar ele com mais detalhes lá na sociedade limitada. Então, aqui eu vou trabalhar os principais nessa aula. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é o seguinte: a sociedade simples, ela pode assumir a forma jurídica de uma sociedade empresária. E o principal exemplo é a sociedade simples limitada. Ou seja, eu vou pegar uma sociedade simples e sobre ela eu vou aplicar o regime jurídico das sociedades limitadas. Então, olha essa permissão aqui no caput do artigo 983 do Código Civil. A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos. Quais tipos? Os tipos empresariais. Então, na aula de hoje eu vou trabalhar simplesmente a sociedade simples pura, aquela que não adota nenhum tipo de sociedade empresária. Então, sobre esse tipo, eu vou aplicar somente as suas regras. Agora, o que eu preciso ter em mente primeiro? A sociedade simples, ela é uma sociedade contratual. Como assim uma sociedade contratual? Quando os sócios eles vão formalizar essa pessoa jurídica, o ato constitutivo é um contrato social. E esse contrato social ele deve ser escrito e registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. É com esse registro que nós temos a personalidade jurídica dessa entidade, dessa pessoa jurídica. Qual é o prazo para registrar essa sociedade simples? Nós temos que o seu registro ele deve ser feito nos 30 dias subsequentes à sua constituição. Professor, tem algum requisito esse contrato social? Tem vários e todos eles estão lá no artigo 997 do Código Civil. Vamos aos requisitos. O primeiro requisito é o contrato escrito e está lá no caput do artigo 997 do Código Civil. Esse contrato ele pode ser público ou particular. O primeiro requisito, contrato escrito, na forma pública ou particular. Esse contrato, ele deve possuir algumas cláusulas especiais, algumas condições especiais. E a primeira delas é a qualificação dos sócios na forma do inciso 1 do artigo 997 do Código Civil.
Lá no inciso 2, nós temos a qualificação da sociedade. Eu preciso apresentar no contrato sua denominação, o objeto, a sua sede e o prazo da sociedade. No inciso 3, nós temos a exigência de um capital social. Lá no inciso 4, nós temos a contribuição do sócio. Eu preciso estipular qual é a cota de cada sócio, bem como a forma com que esse sócio ele vai realizar essa prestação. Na sociedade simples, é permitido o sócio de indústria. O que é o sócio de indústria? É aquele que vai participar com a sua prestação de serviço, com a sua mão de obra. Lá no inciso 6, nós temos o representante legal da sociedade. Nós temos que indicar nesse contrato social quem é a pessoa ou as pessoas responsáveis pela administração, bem como os poderes e atribuições desse administrador. No inciso 7, nós temos uma exigência que nós vimos na aula de número 1. Todos os sócios, eles devem participar do resultado aqui da sociedade. Eles têm que participar do resultado da sociedade. Agora, atenção aqui. Nem sempre esse resultado é lucro. Ele pode ser uma perda. Mas o importante aqui é que todos participem. No inciso 8, nós temos a questão se os sócios respondem ou não de forma subsidiária. E lá no parágrafo único, eu preciso arrematar que eu preciso de colocar tudo no contrato. Porque qualquer coisa pactuada em separado, em um documento à parte, ela é ineficaz em relação a terceiros, principalmente se for contrária ao disposto no contrato social. Mas, professor, como é que fica a situação dos sócios aqui na sociedade simples? Primeiro, o sócio ele pode ser uma pessoa física, uma pessoa natural, ou uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, ela pode fazer parte desse quadro societário. Também pode participar da sociedade simples aquele sócio que contribua apenas com prestação de serviços, apenas com a sua mão de obra. Qual é o nome desse tipo de sócio? Sócio de indústria. Agora, extremamente importante é o que diz respeito à responsabilidade do sócio. O sócio, ele tem responsabilidade subsidiária sobre as dívidas sociais. Essa responsabilidade, ela é proporcional à sua participação. Proporcional, professor? Como assim? Nós temos uma sociedade simples constituída por 3 sócios. Cada um contribuiu com R$1.000 para um capital social de R$3.000. No momento do exercício dessa sociedade, houve uma dívida de R$33.000. Tem R$33.000 aqui no capital social da sociedade simples? Não, só tem R$3.000 aqui. E o sócio ele vai responder de forma proporcional. Como assim? Quanto que ela é responsável por essa dívida? Atenção aqui, ó. O interrogação, na verdade, é a dívida dividida pela participação.
Então, se ela tem 1/3, eu vou simplesmente dividir o valor da dívida por 3. E nesse caso, nós temos o valor de R$10.000. Então, da dívida de R$33.000, 3.000 eu pego aqui no patrimônio da sociedade, no patrimônio da pessoa jurídica, e sobrou 30.000 aqui. Eu vou pegar 10.000 com cada sócio. Então, quando ela pagar esses 10.000, ela pagou bem. E se ela pagou bem, ela cumpriu ali a sua obrigação. Os sócios, se eles quiserem, eles podem inserir no contrato que respondem solidariamente por essas obrigações sociais. Atenção, gente, pode sim por força da parte final do artigo 1023 do Código Civil. Mas essa cláusula aqui não é uma boa para os sócios. Ela será uma boa no sentido que, quando eu tenho a responsabilidade solidária, no mercado de créditos, isso aqui vai representar uma vantagem. Mas em termos de análise do patrimônio, do risco ao patrimônio pessoal do sócio, não é uma boa isso daqui. E a seção de cotas, professor? Como é que fica essa questão? Um sócio, ele pode ceder as suas cotas para outro sócio? Ele pode ceder as suas cotas para um terceiro que não pertencente à sociedade? Ele pode sim, viu, gente? Mas vai depender do consentimento dos demais. Tendo em vista que eu estou falando de uma sociedade de pessoas. Diferença entre sociedade de capital e sociedade de pessoas, eu vou explicar isso melhor lá na aula de sociedade limitada. Essa seção de cotas, para ela produzir efeitos jurídicos perante terceiros, ela depende de ser averbada. E o capital social, professor? Esse capital social, muito simples, ele é dividido por cotas, igualzinho acontece na sociedade limitada. Na sociedade limitada, eu vou especificar melhor como é que funciona essa divisão por cotas. O administrador é o representante legal da sociedade. Ele possui uma atividade personalíssima. Ele tem que ser designado no contrato social. Agora, se não houve a sua designação ou expirou o seu mandato, eu faço isso num ato separado. Aqui na sociedade simples, o sócio ou não sócio podem ser administradores. O administrador, ele pode ser individual, mas a administração da sociedade, ela também pode se dar de forma coletiva, em que todos são administradores, todos são representantes legais da pessoa jurídica. Agora é importante destacar aqui a questão da responsabilidade dos administradores. De acordo com o artigo 1016 do Código Civil, o administrador, ele responde solidariamente. No caso de culpa, eu tenho que demonstrar a culpa, nesse caso, no desempenho de suas funções. Para complementar essa aula, é necessária a leitura do capítulo 18 do livro do curso de Direito Empresarial do Marlon Tomazetti, sendo que esse aqui é o volume 1. Olha aqui um macetinho para facilitar a vida aí de vocês.